Os professores desse colegial começaram a agir de forma estranha, e jovens mequetrefes precisam descobrir esse mistério e sobreviver até o final, pois esse é o filme Prova Final de 1998, e eu sou a F, o Entrei no Furo. Então, para ganhar 10 na prova, deixa o like e se inscreve se for novo. Agora vamos recapitular. Vemos um time de futebol americano se preparando para o próximo jogo, mas o treinador está muito nervoso, pois eles são muito ruins. E Stan, que é o capitão do time, fica bolado porque eles sempre são xingados, mas ele prefere ignorar. E quando todos entram, o treinador percebe que havia um vazamento na grama e coloca a mão. Alguns professores estão discutindo com a diretora, pois eles precisavam de verbas para os projetos, mas tudo estava sendo direcionado para o time de futebol, onde haviam mais patrocinadores, e todos ficam bolados e vão embora. O problema é que a diretora esqueceu a chave na sala, e quando volta para buscar, o treinador aparece falando que precisava de um lápis e enfia na mão dela. Então algo de errado não está certo. Que porra é essa, marreco? E aqui começa uma perseguição no colégio e a porta estava trancada com cadeado, então ela precisa pegar a chave e correr, ou seria seu fim. E do lado de fora estava a professora de informática que não ganhou a verba para os novos computadores, mas no final dá tudo certo, pois a diretora consegue sair, mas leva um botadão na professora porque ela também estava estranha. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. E agora vamos para mais um dia normal em um colégio nada normal, e vemos que existem todo tipo de jovens, desde os nerds até os populares, e aqueles que vendem produtos diferenciados, e nesse caso é o Zeke, que vende um pó estranho em canetas Bics para ninguém perceber, e todos acham que ele é um péssimo aluno por ter reprovado, mas na aula de literatura ele é o único que sabia a resposta e a professora fica impressionada. E no corredor vemos Stan, e ele chama sua namorada, que era líder de torcida principal, e diz que estava pensando em sair do time, pois não aguenta ser subestimado, pois sempre é provado mesmo que faça tudo errado, pois ele era o capitão. E Delilah diz que então eles teriam que terminar, pois é uma regra namorar com o capitão. E em 2 minutos de filme aprendemos como o mundo funciona, e uma jovem loira acaba de chegar no colegial e tenta fazer amizade com a galera, mas ninguém quer falar com ela, então ela vai na Stokes, que é a gótica, e todos acham que ela gosta de colar velcro, então ela sempre é excluída. E andando pelos corredores, ela percebe que tem algo muito errado com alguns professores, pois eles estavam sem emoções. Cassie, o nerd, está almoçando quando encontra um bicho estranho no campo de futebol, e o treinador aparece perguntando o que ele estava fazendo ali, o que era muito estranho. Chegando na turma de biologia, ele mostra aquela espécie para seu professor, e ele diz que era uma nova espécie e precisariam mandar para a faculdade para eles analisarem, pois ela aparentemente estava morta. Mas eles colocam um pouco de água, ela simplesmente revive, e jogando no aquário ela se multiplica, mordendo o dedo do professor, que estava curioso e queria colocar a mão em uma espécie que nunca foi catalogada, e não preciso nem dizer que tem um pouco de roteiro nessa burrice. Stan toma uma decisão e diz que iria sair do time, mas o treinador diz que já estava na hora, então ele vai bolado para o vestuário e, para esfriar a cabeça, ele vai tomar banho e sente que tem alguém observando, e quando percebe, era a professora de inglês que estava derretendo, e Cassie aparece na hora e ninguém entende o que estava acontecendo, mas a diretora diz que ela estava com câncer e infelizmente deveria ser afastada, mas claramente tem algo sendo escondido. E se antes as coisas estavam ruins, agora vai ficar pior, pois Delilah chama Cassie para investigar, pois além de líder de torcida, ela era líder do jornal e precisava de algum furo. E ele conta que tem algo acontecendo com os professores, então eles entram na sala deles. O problema é que 2 deles aparecem junto com a enfermeira, então eles se escondem no armário e o treinador vai para cima da enfermeira e enfia algo no furo da orelha dela. Isso não é ideia não, boy. Então sabemos como eles conseguem transmitir essa criatura, e dentro do armário tinha algo, mas não era o Mario, mas sim o corpo da professora de inglês, e no susto, eles precisam sair correndo e tentam contar para a diretora, mas a enfermeira simplesmente aparece como se nada tivesse acontecido. Cassie não sabe manter segredo, e chama seus pais e a polícia para investigar, e mostra tudo o que aconteceu. O problema é que chegando todos estavam estranhos, e mostram o que estava no armário
e era um boneco que usavam na aula de primeiros socorros, e a diretora chama o policial Canela Fina para conversar, e quando ele volta, já estava com um olhar estranho. E chegando em casa, os pais do Cassie começam a ficar com raiva dele, achando que ele estava usando algum produto proibido pela Anvisa, como manga com leite ou coca e mentos, e decidem colocar ele para fazer terapia para parar de ser estranho. E no dia seguinte, ele é levado de carro e obrigado a entrar. E Delilah aparece e diz que aquilo estava muito errado, e como não teriam como provar, ela estava usando um disfarce muito suspeito de filmes adultos dos anos 80. Stokes gostava do Stan, mas não tinha coragem de chegar, e a aluna nova dá uma forcinha e os dois começam a conversar, mas o professor de história começa a agir de forma estranha e diz que a prova final seria escrever a árvore genealógica deles com nomes e idades, e terminando as aulas, estava sendo feito um teste na enfermaria onde eles olhavam se tinha algo na orelha dos jovens. Já avisei que vai dar merda isso. Zeke está vendendo seus produtos quando a professora de literatura, que era tímida, aparece toda empoderada e começa a esculachar com ele na frente de todos, e ele não entende nada. E aqui começa o momento de investigação, pois eles percebem que tem algo de errado acontecendo, e isso faz com que todos se juntem na sala de biologia para ver aquele verme que foi encontrado, mas ele havia sumido, e Cassie conta que poderiam ser seres alienígenas e ninguém quer acreditar. O problema é que nesse mesmo momento, o professor de biologia aparece e diz que eles não deveriam estar ali àquela hora, e quando eles tentam ir embora, o cara começa a se transformar e Zeke tenta cortar a mão dele, mas os dedos saem correndo como se tivessem vida, então ele enfia aquele produto que vendia no olho dele e dá certo, pois ele começa a espumar, então esse foi pra vala, e agora percebem que Cassie não é tão estranho como parecia. E se você chegou até aqui é porque está intrigado com o que vai acontecer, então deixa sua curtida e se inscreve se esqueceu, porque estamos voltando aos poucos. Eles precisam sair dali o mais rápido possível, e todos os alunos começam a olhar para eles com maldade no coração, pois agora todos estavam infectados, e eles precisam ir para um lugar afastado e vão para a casa do Zeke, porque era o lugar mais seguro e seus pais quase não ficavam em casa, pois viajavam a trabalho quase o ano todo. E na garagem ele tem um laboratório underground muito suspeito onde ele produzia seus produtos, e ele faz um teste e coloca um pedaço daquela criatura no seu rato, e a criatura entra no bicho e começa a controlar seu corpo, então eles sabem como funciona, e eles percebem que ela precisava de muita água para se manter nesse mundo. Isso explicava porque todos os infectados não paravam de beber água, e testando o produto dele, ele percebe que aquilo acabava com elas, pois tem diurético, e vou te falar que isso faz sentido e também não faz sentido, mas estamos falando de um filme de qualidade duvidosa. Zeke pega uma arma e diz que eles precisariam trabalhar juntos, mas antes precisam colocar o produto para dentro para garantir que ninguém estivesse infectado. E Cassie é o primeiro e começa a ficar muito doido, e todos vão testando e só sobra Delilah e Mary, e as duas fazem juntas e Delilah se mostra infectada e destrói todo o laboratório para não produzirem mais nada e sai correndo. Então agora sobraram poucas unidades e precisam usar de forma estratégica. E Stokes diz que se acharem a rainha, todos seriam salvos. E como tudo começou com a diretora e o treinador, provavelmente eles seriam os líderes, e correm para o colegial onde estava rolando a final do jogo. E agora é o momento da loucuragem, onde eles salvariam o mundo. E para melhorar a situação, a diretora aparece e Zeke dá um tiro, mas aparentemente aquilo não é o suficiente, e no medo, Mary pega a maior parte do pó que eles tinham e joga em cima dela. E para ter certeza que deu tudo certo, Stan vai do lado de fora ver se todos voltaram ao normal, mas quando chega no campo, as criaturas estavam ficando mais fortes por causa da chuva. Ele volta para o ginásio e diz que não deu certo, e pede para abrirem a porta, mas ele só poderia entrar se usasse o produto, e ele se revela pois ele foi infectado. E Stokes, que é a esquisita do grupo, fica triste, pois
pois achou que eles terminariam o filme juntos. E aqui você precisa estar preparado para não estar preparado para nada, pois Zeke e Cassie vão sair, pois no carro do Zeke havia alguns produtos jogados, e cada um vai para um lado, mas Cassie fica preso no ônibus com Delilah, e Zeke do lado de fora com a professora com cara de safada. Mas como eles são mequetrefes, conseguem fugir. Estão todos ferrados e cagados, mas conseguem fugir. E aqui vem o grande plot twist, pois Mary começa a dizer que aquele mundo era muito desigual e veio para mudar tudo. E quando Stokes olha, percebe que ela era a rainha e estava manipulando tudo. E ela vira uma criatura bizarra que consegue acabar com todos, menos Cassie, que estava usando o poder do roteiro para conseguir fugir. Então aqui começa mais uma fuga alucinante e no último segundo ele enfia algumas canetas no olho do bicho e consegue sobreviver. E todas as criaturas são derrotadas. E na semana seguinte tudo volta ao normal, mas não tão normal assim, pois a gótica Stokes fica com o capitão do time e Cassie, o nerd, fica com Delilah, a capitã do time de torcidas. Mas ninguém acredita que ele é um herói porque o FBI disse que aquilo era coisa da cabeça desses jovens merdeiros. E você sabe o que acontece se insistir nesse assunto. FBI, open up! Então, para que eu não precise insistir em pedir o like e para você se inscrever, já faz isso antes que uma criatura estranha entre em você. Ou sabemos o que vem a seguir. Eu vou comer teu cu. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where